Depois de visitarmos todos esses pontos em Israel, chegamos já à noite em Jerusalém. Uma visão inesquecível, onde podemos contemplar panoramicamente toda Jerusalém. E no outro dia, continuamos nossas visitações. Vimos a canção que, ao entrarmos em Jerusalém, dos patriarcas, dos profetas, Davi, tocado pelo Espírito de Deus, comprou o local ali onde que era o templo. Amanhã, onde está aquele redondo dourado ali era o templo. Tem uma outra mesquita ao lado. Ali fica o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Hoje está fechada, como vocês ouviram Adão dizer, que os árabes reivindicam que é deles, os judeus reivindicam que é dele. E ali vocês, como ouviam o Adão dizer, as portas, entre elas tem uma porta dourada. Ali é o Vale do... Agora há uma ideia que diz o seguinte: por que ela está fechada? Porque dizem que essa é a porta que Jesus haverá de entrar. E eles fecharam para que Jesus não entre. Oh, meu Deus. Está resolvido, né? Mas deles é o Senhor. Também foi daqui. No capítulo 1, versículo, não vou ler. Quando Jesus subiu aos céus, e todos ficaram contemplando, olhando, e os anjos aconselharam, ou seja, confortaram, dizendo: esse mesmo Jesus que tu vissem subir, ele vai descer um dia. E eu quero ler aqui no capítulo 21, de Apocalipse, o texto que diz: Apocalipse é o último livro da Bíblia e é escrito no grego, é o livro da revelação. Quando Jesus determina que João escreva esse livro, ele diz para João as coisas que tu viste, está vendo, e as que vão acontecer. E dentro dessas que vão acontecer, está aqui o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram-se, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu esposo. Aleluia. Isso ocorrerá, não sabemos o tempo, mas isso vai acontecer. Aleluia. Ele voltará, como assim ele subiu. Essa Jerusalém que estamos vendo, cheia de conflitos, um dia vai ter paz. A paz tanto desejada, a paz que tanto eles buscam, isso ocorrerá. Aleluia. Quando Jesus, os seus pés novamente colocassem aqui, e desta vez todos nós estaremos com Ele, adorando por todo o tempo. Que sirva para nós, aleluia, esse momento de júbilo, de alegria, que podemos contemplar aqui e nossos sonhos serem concretizados. Que Deus abençoe a todos vocês ao entrar na Terra Santa. Obrigada, Jesus.
Todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, para nós também é motivo de muita alegria podermos estar nesse lugar de uma relevante importância na história do cristianismo. E nesse lugar, mais precisamente depois de uma quantidade bastante somatória de informações históricas, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento, não se faz necessário que nós vasculhemos esta parte. Eu quero aqui ler um texto do livro de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 até o 15, onde diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu, como um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Louvado seja Deus. É interessante essa manifestação teofânica da parte de Deus, porque o próprio Cristo, quando se refere na Bíblia, o anjo do Senhor, está se referindo às manifestações do Cristo. E os pastores, eles entendem e compreendem essa manifestação, ao se referir dizendo o que o Senhor nos fez saber. Mas, queridos, ao longo da história bíblica, essa notícia que impactou na ocasião os pastores e os fizeram também ser promulgadores de algo que trouxesse tanta alegria, nós podemos ver em diferentes dispensações como Deus contou, né? Hoje contamos com a sexta, a chamada da graça, revelada a nós através do Cristo, no seu nascimento, na sua entrada ao mundo, e que já se passaram quase que 2000 anos. E nós louvamos a Deus porque ao longo das dispensações, Deus escolheu alguém para que, abrindo o seu coração, pudesse abrigar o seu projeto, a sua visão de alcance de vidas, de pessoas e da formação do seu povo. E nisso os anos se passaram, centenas, milhares de anos se passaram. Hoje, na chamada da graça, dispensação da graça, ou vaticinada como também do Espírito Santo, nós podemos chegar a um denominador comum. E nos inspira muito esse lugar, quando se fala Bet Sahor, casa dos vigias, ou neste local, nessa localização, os pastores tiveram essa notícia a não apenas receber, mas também a promulgar. Por quê? Porque precisamos, chama-nos a atenção em estarmos vigilantes também. Porque uma vez que foi notório aos pastores a notícia do nascimento do Cristo, a nós hoje, como igreja, na chamada dispensação da graça, é conferida uma responsabilidade de sermos os promulgadores da Boa Nova. A Boa Nova que traz alegria. Por conta desta Boa Nova, reinos foram abalados. Por conta desta Boa Nova, milhares de vidas foram ceifadas. Por conta desta Boa Nova, desertos foram atravessados. Rochas foram rompidas. Montes foram transpassados. Por conta desta Boa Nova, vidas foram ceifadas a fio de espada, foram mortas nas arenas com os leões, foram queimadas a fogo, elas foram transpassadas, decapitadas, outras até mesmo experimentaram as câmaras de gases. Se faz notório então que nós, como ministros, pastores e aqueles que aqui estão, e certamente por aqui chegar atraído pela a unção, a graça, um sonho, uma visão divina de Deus,
possamos nós fazer uma introspectiva da obra, do trabalho que temos nós a realizar e da grande importância de sermos nós os promulgadores. Esta notícia viva, ela chegou um dia em Gadara e transformou a vida de um endemoniado em um grande missionário, principalmente na sua própria casa. Chegou em Sicar e mudou a história sem tomar nenhum copo de água. A mulher que estava à beira do poço de Jacó e que tinha uma vida totalmente promíscua, mas que ao receber esta notícia, essa boa nova, a história daquela mulher mudou e ela se torna também uma missionária. Esta boa nova, viva, ela chegou também na casa de Maria, ela chegou em Betânia, ela chegou ali e naquele lugar onde há 4 dias um homem, seu amigo Lázaro, havia morrido, mostra o seu poder além da morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Essa notícia, ela também abalou a classe alta, a classe social judaica, a classe social entre os judeus, os israelitas, quando chegado a Nicodemos, fê-lo compreender e entender a necessidade de um novo nascimento, e em um tempo onde corajosos desaparecem, Nicodemos surge, porque a igreja fugia e corria. Ninguém aparecia para tomar as últimas medidas concernente ao corpo daquela notícia que um dia foi assunto aos pastores e agora novamente seria assunto aos céus. Foi assunto aos céus e de lá se tornou a porta do poder. Impactou a vida de um homem por nome chamado Saulo. E esse homem, através do poder e da unção do Espírito de Deus, por ter recebido essa notícia, por ter aceitado esta boa nova, se torna um instrumento onde até nós mesmos chega o Evangelho. Não podíamos deixar de registrar o que aconteceu quando esta notícia chegou na casa de Cornélio. Ali mudou a história. Ao povo gentílico chegou também uma boa nova que alcança a mim, alcança a todos nós, que já não temos essa nacionalidade, todavia como Israel de Deus espiritual, atraídos por essa boa nova, somos também chamados a uma responsabilidade, estarmos vigilantes, para não permitirmos que as suas chamas, elas desapareçam da nossa vida, que sejamos sempre aquecidos pelo poder do seu Espírito e possamos abrir os nossos lábios e compreender e entender que em todos os lugares, das mais altas classes sociais ou das mais baixas, do mais conceituado homem da sociedade ou do mais degenerado ser da sociedade, aonde essa boa nova chega, a notícia é de muita alegria. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos auxilie a sermos promulgadores, porque temos essa responsabilidade. Somos ministros do Evangelho, a boa nova de salvação. Em Jerusalém, fomos ao Monte das Oliveiras, onde existe um jardim de oliveiras milenares que podem ter sido testemunhas do sofrimento de Jesus. Um privilégio de poucos que trouxemos para você. Isso é algo inédito. Jamais eu vim aqui, desde há 20 anos que eu venho aqui, nunca consegui entrar. Isso é uma bênção, um presente de Deus. Só Deus pode fazer isso. Esse é o melhor lugar que eu tenho. São 3 lugares que eu vivo. É aqui, Mar da Galileia e no Jardim da Vida. Abençoa cada um deles. Que possam sair daqui diferente. As lágrimas derramadas foi por nossas vidas. Eu quero pedir pelas pessoas. Em um lugar, não sabemos aqui ou ali, naquele local, quando Jesus separou 3 dos seus discípulos, talvez que confiasse, ou não sei qual foi verdadeiramente o que Jesus queria passar para eles, tal qual lá no Monte da Transfiguração, os mesmos discípulos estavam com Jesus aqui, e foi aquele momento agonizante, aquele momento difícil, quando ele sentia sobre os seus ombros, meus e os teus, os nossos pecados. Ao ponto que seu suor transformou-se em gotas de sangue,
Pedro ficou assustado quando viu o Senhor ensanguentado, perguntou quem teria feito aquilo. Jesus lhe acalmou, disse que tinha que acontecer, já aconteceu. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne cede facilmente. Eram lições que Jesus dava, porque via em Pedro, via em João e Tiago os verdadeiros líderes que poderia dar sequência ao trabalho, ao ministério que ele havia iniciado. Mas era preciso ele passar por tudo aquilo, ver tanto a transfiguração, como também o momento difícil. O momento de júbilo, o momento de dor, de sofrimento, se uniam ali, para que eles pudessem dar sequência ao trabalho. E ele disse lá no livro de João, e obras maiores do que essas vocês vão fazer. Na Bíblia, como o texto lido que nós lemos aqui, tem um significado importante. Alguns guias dizem que isso aqui também era um lugar onde as pessoas, como tipo uma rodoviária. Outros dizem que isso aqui era um lugar onde as ovelhas vinham tomar água. Enfim, muitos falam, tem muitas histórias aí. Mas a Bíblia, eu prefiro ficar com o que está na Bíblia. A Bíblia diz que aqui havia um tanque instalado naquele local, onde esporadicamente um anjo descia e acontecia o milagre. E vamos ouvir a missionária Arlenilce falar sobre esse texto aqui. Eu gostaria de dizer que para mim é um privilégio, mas até no momento, me apresentar as mulheres. Por exemplo, mais diante do fato já explicado mediante a Bíblia, João capítulo 5, versículo 1 em diante, nós encontramos aqui na passagem uma demonstração do poder e da misericórdia do Senhor Jesus. E lembrando já de tudo que nós vimos, nós podemos ver. Lembrei da palavra quando ele disse que em Cafarnaum, quando Jesus chegou, havia começado uma diferença. Ali em Cafarnaum foi reconhecida, podemos assim dizer. Lembramos também da palavra do pastor Zéias, onde o Senhor Jesus chegou no casamento e ele também fez a diferença. E aqui também nós vemos a diferença, onde Jesus sempre chega e tem que acontecer algo. 38 anos, o homem ficou buscando uma cura, pois era paralítico. Como disse o nosso pastor, temporariamente chegava um anjo, agitava as águas e após as águas quem descesse ali receberia um milagre. Mas um dia chegou Jesus e perguntou àquele homem: você quer ser curado? Ele disse: mas não tem ninguém que me coloque nesse tanque. Eu sou paralítico há 38 anos e ninguém me ajuda. O Senhor prontamente disse: não te preocupe, mulher, eu te amo. Hoje, o que eu quero em rápidas palavras dizer para mim e para você, que nós possamos despertar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas o nome disso, eu já despertei, eu já tenho a Ele, já aceitei. Vai despertar de maneira diferente. As águas já se movem em mim, dentro de mim, dentro de você. Desde o momento que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. E antes de vir para cá, eu estava quase 3 meses com uma doença que muitos já passaram por ela, e espero eu que também passe por ela, porque desperto a minha fé para ser curado com problema de nervo ciático. Eu cheguei até a brincar com meu esposo dizendo assim: você vai ter que me carregar numa cadeira de roda, mas que eu vou. E com um grupo de mulheres orando por mim, dizendo que você vai conseguir realizar o desejo do teu coração, que era subir o Monte Sinai. Só Deus sabe como eu fui. Mas o Senhor havia me despertado através dessa palavra, quando disseram-me que teria que trazer uma palavra dentro desse texto. Desperta a tua fé, porque o Espírito de Deus já se move em ti. Você vai subir e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. E dentro dessa palavra, eu gostaria que você, meu amado e minha amada, despertasse
despertasse a tua fé em Cristo Jesus. Nesse problema que Deus pode passar, e você veio aqui imaginando, eu vou pedir e o Senhor vai realizar. Eu quero te dizer que antes mesmo de você vir, muito tempo atrás, o Espírito Santo de Deus já movia em você. Desperte a tua fé, porque Deus está pronto hoje, não só hoje aqui, mas como antes e também após, te dizendo, queres a cura? Queres a solução do teu problema? Amados, despertai-vos a vossa fé, porque Ele está dizendo aqui, eu estou pronto dentro de você a realizar o milagre que você precisa. Talvez você possa dizer, mas para mim é impossível, mas nós servimos um Deus do impossível, um Deus que neste lugar físico a qual nós estamos olhando, Ele disse a um homem que há 38 anos sofria, dizendo, não tem ninguém que me ajude. Ele só fez uma pergunta, você quer ser curado, você quer a sessão? E essa pergunta de Deus para mim e para você, neste dia, neste lugar, nesse privilégio maravilhoso que Ele nos deu, de estar aqui, no lugar ao qual Ele fez esse milagre. E Ele está a perguntar a mim e a você, aleluia, o que queres? Qual é o problema que você quer que Ele solucione? Aleluia. E Ele está aqui a te perguntar e ao mesmo tempo a te responder. Eu posso, eu quero, eu vou realizar. Em nome de Jesus Cristo, desperte a tua fé. E como disse a palavra do nosso pastor pela manhã no ônibus, você tem uma marca. E eu quero te dizer, relembrando um hino, que ele diz assim, eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, se tentam entulhar os meus postos, se tentam fazer de qualquer forma que eu não consiga despertar a minha fé diante dos problemas, diante das dificuldades, eu quero neste momento, através dessa palavra, dizer, desperte a tua fé em Cristo Jesus, porque Ele está dentro de você e as águas se movem, porque diariamente, continuamente dentro de você. E eu quero mais uma vez te dizer e encerrar esta minha parte, desperte a tua fé em Cristo Jesus, porque Ele está em pé, te perguntando, o que queres que eu te faça? Em nome de Jesus, desperte a tua fé e receba a tua vitória. A gente pode vivenciar uma parte bíblica muito interessante, principalmente quando Jesus ele faz a cura do paralítico. Mas eu acho mais interessante do tanque de Betesda é que as pessoas se reuniam e todos eles tinham um objetivo nesse lugar. Da mesma forma, o paralítico que aqui estava, ele tinha esse objetivo. E quando ele tem esse encontro com Jesus, que ele é curado, muda toda a história da vida dele. Eu acho que nós podemos vivenciar esse momento do encontro de Jesus, podemos vivenciar a questão da paciência, de esperar nele. Eu acho importante estar pensando e refletindo sobre esta palavra neste local.
paz a mais doce. Dizer a todos que é uma alegria imensa estar em Jerusalém, um sonho, e ministrar a palavra do Senhor, compartilhar com os amados irmãos da palavra do Senhor é muito significante para nós. E num ponto que nós reputamos, um ponto de suma importância para nós, para os filhos de Deus, porque aqui no cenáculo, praticamente encerrou o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do maior missionário que a terra poderia ver. Aqui ele reúne com os 12, tem aquela cerimônia do lava-pé, e depois disso a Santa Ceia. E eu quero compartilhar com os amados irmãos, já foi feita uma leitura ali concernente ao tema, mas eu quero trazer também Isaías 53:10. Por gentileza, meu amado. 53:10 diz aqui o texto bíblico: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Meus queridos, nós sabemos que quando Jesus chega aqui, nós relembrando a passagem, quando ele volta à casa de Lázaro, Marta então toma aquele unguento, aquele nardo puro, e ali começa então a ungir ao Senhor. E com os seus cabelos enxugava os pés do Senhor. Quando Judas Iscariote então lhe contestou aquilo, dizendo que era de grande valor. Mas o Senhor ali já dizia: isso aqui é para o meu sepultamento. Mas por que então no cenáculo reunir com os 12? Para estabelecer um rito para a nossa ceia? Não. Até ali, se nós olharmos, pairava ainda junto aos discípulos uma dúvida, uma incerteza, e ali aflorou o amor de Jesus por todos os discípulos, os apóstolos que são mensageiros da palavra. Até dado momento nós notamos que Judas estava junto, estava com os 12. Em outro texto bíblico de São João, no capítulo 13, você nota que na cerimônia do lava-pé, o Senhor já falava da Páscoa e da ceia. E ali João estava com a cabeça reclinada ao Senhor Jesus. E Pedro, intrépido, então ele faz sinal para que João perguntasse a Jesus quem era aquele que o trairia. E ali foi manifesto como Judas, ele tomava conta do tesouro, ou seja, as ofertas, estava com Judas. Ele sai então e os discípulos entendem que ele saiu para comprar algo. Não, ali o demônio já tinha tomado conta. E ele saía então para fazer um acerto. E nessa ceia, nessa Páscoa e nessa ceia, o Senhor Jesus então, com a preocupação tremenda, o amor por nós, pelos mensageiros da palavra, ele fala então ali das promessas. Nós entramos em João 14, que diz: não turbe o vosso coração, credes em mim,
Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí não entende ainda. Pergunta, mas Senhor, qual o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá na frente ele diz do Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas ele habita em vós. Ele está convosco e habitará em vós. No capítulo 15, o Senhor assinala para o agricultor, ele sendo a videira e nós os ramos. No versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Lá para o 16, ele diz, no 13, que não foi nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu, para que nós possamos ir. Ele nos elegeu, nos nomeou, para que nós possamos dar frutos. Isso está sob a nossa responsabilidade hoje. E no 17 ele faz aquela oração a Deus, a oração pelos seus discípulos, a oração pelos mensageiros da palavra, suplicando ao Senhor que nos tire do mundo, mas que livre do mal. Nós necessitamos, nós precisamos, nesse momento especial, no cenáculo, aclamar o Senhor, pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, a longanimidade, a paz, o amor, aquele nato do Senhor, o amor ágape. E o Senhor está aqui, meu amado, nessa tarde. O Senhor está aqui conosco para reparar as veredas. Aqueles homens, logo após a preocupação de Jesus, que logo após ele sair do cenáculo, o que aconteceria? Jesus então seria preso. E ali aqueles mensageiros da palavra estaria sem o norte. Estaria sem o seu Senhor, sem o Mestre, sem aquele que sempre, a hora que você precisar, ele está à sua disposição. Nós não marcamos horário. A palavra do Senhor diz que não dormirá o guarda de Israel, não dormirá o guarda de Israel. E ali nós vemos então, após aqueles momentos, o Senhor Jesus toma então o pão. Olha, fazer isso em memória de mim. Porque esse sacramento, amado, é para renovo da nossa alma. É uma instituição divina. E quando nós fazemos isso, nós estamos relembrando a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu deixo então essas palavras e esses 3 capítulos de São João para a meditação dos amados irmãos. Amém? Obrigado. Visitamos também o Jardim do Túmulo de Jesus, onde celebramos a Santa Ceia, que foi nosso último ato em Jerusalém. Meu nome é Martin, eu venho da Inglaterra e eu sou um voluntário aqui nesse lugar. The Garden Tomb is owned by a British charity called Garden Tomb Association. Pardon? British charity owned by the Garden Tomb Association. Ok, ele é um pregador do Jardim, Associação Jardim, Garden Association. We have been here 117 years. Eles estão aqui há 117 ou 7? 117. 170 anos. And it is a British charity, so any gift you give us at the end will be very warmly appreciated. Eles vão ficar muito felizes e agradecidos de qualquer presente ou doação que vocês derem para ele, vai ser bem recebido. And that is the end of the commercial. Esse é o final do comercial. Peter, addressing a big crowd here on the day of Pentecost, said these words. Peter, Ao Pedro, day of Pentecost, no dia de Pentecostes, said these words. ele falou essas palavras: God has raised this Jesus to life.
Deus ressuscitou Jesus para a vida. And we are all witnesses of the fact. E nós todos somos testemunhas desse fato. I ask you a question. Eu vou perguntar a vocês uma coisa. Is that fact about Jesus rising true or false? Vocês acham que é verdadeiro ou falso o fato de Jesus Cristo ter ascendido aos céus? We can work together. When I was 24, I came to faith in the Lord Jesus Christ. Quando eu estava com 24 anos de idade, eu aceitei a Jesus. I realized that when Jesus was crucified on the cross, my sin was forgiven because he died for me. Ele teve convicção de que quando Jesus Cristo morreu na cruz, os pecados dele foram perdoados por Jesus. Ele morreu por ele. Because it says in Scripture, he himself bore our sins. Ele, por ele mesmo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. In his body on the cross. E o seu corpo pregado na cruz. Is that true for you? Isso é verdade para vocês? Vocês acreditam? Oh, yes. Wonderful. There were many witnesses of Jesus' death. Tinha muitas testemunhas da morte do Senhor Jesus. This man is a nuisance. Ele era pescador. When he takes his breath, I talk. Ok, quando ele respirar, nós vamos falar, viu? Vamos esperar aí. The witnesses included Mary, his mother, and John. As testemunhas que viram Jesus Cristo morrer incluem Maria, sua mãe, e João. And Jesus asked John to look after Mary. E o Senhor Jesus mandou que João olhasse para Maria. Two other witnesses were Nicodemus, the Pharisee, Tinha duas mais testemunhas. Uma delas era Nicodemos, o fariseu. to whom Jesus said, "You must be born again." Aquele que Jesus Cristo havia dito para ele que ele tinha que nascer de novo. And another one was Joseph of Arimathea. E a outra pessoa era José de Arimateia. Joseph was rich, he owned a garden, and he made a tomb in the garden. Ele era muito rico e ele fez uma tumba aqui no jardim, uma sepultura. And when they saw that Jesus was dead on the cross, Quando eles viram que Jesus Cristo estava morto na cruz, he boldly went to the Roman governor and asked permission to take his body down. José de Arimateia correu ao governo e pediu permissão para sepultar a Jesus na sua sepultura. Now we know that Jesus was crucified at a place called Golgotha. Agora nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado nesse lugar chamado Gólgota. Golgotha in Aramaic means skull Gólgota em aramaico significa caveira, or skull hill. ou escaveira do inferno. And here we have a skull hill. Look, eye, nose, mouth. Aqui nós temos a caveira do inferno, olho, nariz e boca. Now Dafulka has been covered by the bus station. A boca foi fechada com a estação de ônibus. So now we have to work on this piece. Agora nós temos que trabalhar somente com nariz e olhos. Think how ugly it was 2,000 years ago. Pensa quanto feio isso era 2.000 anos atrás. Now, the actual position of the cross was by Golgotha outside the city wall. A exata posição da cruz estava entre o Gólgota e vai Gólgota Outside the e city. fora da cidade, dos muros da cidade. And we know that the Romans put their crucifixes or their crosses by the roadside. The Romans put the crosses by the road. Nós sabemos que os romanos colocaram as cruzes perto das rodovias, da rua.
because it says in Scripture that people walked by the cross and were rude to Christ. As escrituras dizem que as pessoas caminhavam e passavam perto das cruzes. So there is the road to Jericho, Aquela é a rua de Jericó and there is the road to Damascus. e essa era a rua de Damasco. So we believe the cross was down there somewhere. Nós acreditamos que a cruz estava naquela posição. And the distance from the cross to the tomb discovered on this site is 100 meters. E a distância entre a cruz e a tumba onde Jesus foi crucificado era de 100 metros de distância. And it says in Scripture, at the place Jesus was crucified, there is a garden, and in the garden a new tomb in which no one had been laid. As escrituras dizem que perto de onde Jesus Cristo foi crucificado havia um jardim e havia ali uma sepultura nova aonde Jesus Cristo foi sepultado. You have a very good translator. Você tem very good translation. Nicodemus and Joseph of Arimathea got permission to carry Jesus' body. Nicodemos e José de Arimateia, eles conseguiram permissão para carregarem o corpo de Jesus. And they carried it 100 meters from over there to the tomb. E eles carregaram o corpo de Jesus por 100 metros, da distância onde estava a cruz até a sepultura. Now we're going to go to the garden, but before we go, we want to take a picture of the Golgotha. Agora nós vamos ao jardim, mas antes nós vimos... Dá uma olhada no que é a profundidade dessa cisterna. And this contains 900,000 litre water. E aqui tem 900 mil litros de água aí dentro. This is a water cistern. É o sistema de água esse daqui. It contains 900,000 litre of water. E tem 900 mil litros de água dentro desse container. It is very old. É muito antigo. I was showing you the wine press. Eu vou mostrar para vocês aqui a prensa de vinho. You put the grapes here. Você colocavam as uvas aqui. The young people in bare feet press on the grapes. E as jovens pessoas vinham com os pés para amassar. And the juice runs down here. E o sumo da uva, ele ia Runs down here. And then it is scooped up. O suco ia saindo e depois eles iam tirando para cima. And put into, Jesus said in his writing, you put new wine into new wine skins. E por isso foi que Jesus disse que nós temos que colocar o vinho novo dentro de barris novos, não dentro de odres velhos, dentro dos odres. So we think Joseph of Arimathea's garden may have been a vineyard. Eles pensam, e alguns dizem, que talvez o jardim de José de Arimateia fosse uma vinha. Unfortunately, Scripture doesn't say so. Infelizmente, a igreja, a Bíblia não nos diz isso. Now I explain the tomb. Agora eu vou explicar para vocês a tumba. The tomb is here. A tumba é aqui. Originally had round hole. Don't get up. Ok, não se levantem, por favor, todos se assentem. Originally it had round hole. Originalmente era uma pedra redonda que fechava. But in AD 200 it was converted into a little church. When? The date? 200. Nos anos 200 eles removeram a pedra. A Byzantine church. E fizeram aqui um Byzantine Church, removeu a pedra daqui. And you can see a sort of shape. E vocês podem ver aqui o shape, a forma que era redonda à frente. And we see a cross inside. E também vamos ver uma cruz lá dentro. But before it was a church, it was just a rock cut tomb. O Papa IV, ele que And it was fez a obra. guarded by a big rolling stone, so high. Pardon? Rolling stone. Ele colocou aqui algumas pedras redondas que rodavam aqui, And it ran in grande. this groove. E eles rodavam aqui nesse corredor. And if you notice this groove carefully, it is carved out of the mountain. It's part of the mountain. Se você observar com bastante atenção, você vai ver que esse corredor ele foi feito na montanha. Ele foi cavado na montanha. And they bring the body into the first chamber. E quando eles trouxeram a Jesus, colocaram na primeira parte.
The women come and anoint the body with spices. As mulheres vieram e ungiram o corpo do Senhor com pimentas, spice, They cover it with cloth, e cobriram ele com and then they lençóis. pay their last respects, mourn for the body. Pardon? They pay? They say prayers over the body. Ó, eles enrolaram o corpo com lençol. And then they put the body into a burial chamber. E depois eles colocaram o corpo dentro da sepultura. Here are 3 burial chambers, one for man, one for baby, one for woman. Aqui havia 3 sepulturas diferentes, uma para homem, uma para criança e outra para mulher. And then they all leave and the big 2-ton rolling stone goes back into position. E depois eles pegaram essa muito grande rocha redonda e colocaram de volta na posição. Now, the interesting part. 1 year later, Agora, o mais interessante da história. 1 ano depois, they roll the stone back. eles rodaram a pedra de volta. The family come in, go to the tomb. E a família veio e entrou para a tumba. The body has decomposed. The body has rotted, decomposed. O corpo estava descomposto. Yeah. And they gather up the bones and put it in a box called an ossuary. Eles pegaram os ossos e colocaram dentro de uma caixa. Like called an ossuary. Eles chamavam de ossário. Okay. They write the name. E escreveram o nome. And take the box out. E tiraram a caixa para fora. And the box goes to Mount of Olives. E a caixa foi para o Monte das Oliveiras. Tens of thousands of fathers of tombs of the Father on the Mount of Olives. There are many, many tomb of the fathers. Tem milhares e milhares de tumbas de padres lá no Monte das Oliveiras. He translates well. That is the permanent place of rest for the bones. Ali é um lugar permanente para os ossos descansarem. This temporary. Esse aqui é temporário. Now, in Mark's account, on the first Easter day, 3 women are coming to the tomb. E no Evangelho de Marcos diz que no terceiro dia 3 mulheres vieram visitar a tumba. They are Mary Magdala, Mary the mother of James, and Salome. Salomé, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago. And as they approach, they're worried. Who will move the stone? E quando elas chegaram, elas se assustaram e perguntaram: quem moveu a pedra? When they arrive, the stone has already been moved. Quando elas chegaram aqui, a pedra já havia sido movida. They peer inside. Eles olharam para dentro. And they see sitting here a young man in white clothes. E eles viram um homem jovem assentado com uma roupa branca. And he says to them, "Do not be alarmed. You look for Jesus." E ele disse para elas: não fiquem espantados, vocês estão buscando por Jesus? He is not here, he is risen. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Okay. Now, Portugal and Chile and Portugal e Chile and let me think, Argentina. When they say this, they say it so loudly. E quando eles falam bem alto. Por que nós falamos baixo? I expect from Brazil you will say it even louder. Eu esperava que vocês iam falar muito mais alto. Ele não está aqui, ele ressuscitou. No good. Não foi bom. 2, 3. Aleluia! Eu quero deixar um texto da Bíblia, não está conectado à ceia, mas algo que Jesus falou no meu coração muito forte ontem à noite, que é sobre o amor de Deus. Com cordas de amor fomos seguros. Se eu pudesse dizer, fomos amarrados por Deus. As cordas divinas, as cordas do amor de Deus, têm nos segurados. Esse é o texto. O capítulo é o capítulo 11 do profeta Oséias, um dos profetas menores. E o versículo 1 a seguir até o versículo 4, que diz: Quando Israel era menino,
eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incensos, as imagens de esculturas. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. E tomei pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles com os que tiram e lhe dei mantimento. O texto diz que Deus atraiu Israel com cordas de amor. O livro de Oséias, ele e Amós foram os únicos a profetizar para Israel, para o norte. Oséias era do norte, das tribos do norte, cuja capital, o centro, era Samaria. Amós era de Judá, mas profetizou para Israel. Talvez os únicos dois profetas que profetizaram para o norte, para Israel. E ele traz no bojo do seu livro, você encontra por diversas e diversas vezes a palavra arrependei-vos, arrependimento. Esse foi o foco, o tema que Deus usou Oséias para falar a Israel. Ele disse, quando tirou do Egito, aqui, quando eu te tirei como meu filho, eu te arranquei. Como um filho, como um pai ama o filho. Lá em Hebreus disse que Deus corrige aquele e o tem como filho. É assim que é Israel para Deus. E nós somos Israel espiritual de Deus. Eu não sei em que ponto nós falamos que a forma como Deus nos encontrou, em que garimpo da vida, em que esquina de cidade Ele nos encontrou e nos chamou. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele e nos vardes e deem fruto. É isso que Deus espera de mim, espera de você, espera de nós. Que haja dentro de nós esse verdadeiro arrependimento. A palavra arrepender-se é dar meia volta. É voltar para o local original. É a misericórdia de Deus, é a graça superabundante de Deus em nossas vidas. Mas Oséias, ele foi usado por Deus para a nação israelita. E ele fala aqui das crises que havia em Israel naquela época. Eram crises fortes, como espiritual, moral, política e sociais. Essas crises destruíam Israel. E Deus via, e Deus aqui usa Oséias como uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Oséias era mais uma oportunidade, mais uma tentativa que Deus estava dando para o povo se arrepender antes que ele batesse o martelo ou tomasse a decisão de juízo. Deus não queria. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós não somos destruídos, consumidos. Então ele dá uma, dá duas, dá três e dá muitas chances para uma reflexão, para pensarmos. Eu outro dia falei que as pessoas, muitos cristãos, só na semana da ceia é que se prepara aí essa semana da ceia. Eu já pastoreei uma igreja que eu tive um problema sério. No dia da ceia eu suspendi. E eu disse para
as pessoas, eu não vou dar ceia hoje, porque Deus está falando que há muitos pecados aqui dentro. E eu li o texto da Bíblia, que muitos já estavam mortos espirituais e outros estavam morrendo sem perceberem. E eu arrumei uma confusão tremenda, porque quando eu disse aquilo, e eles me seguraram e disseram: quando é o dia que nós vamos ceiar? Eu disse: eu não sei. Eu vou orar ao Senhor. E o dia que Ele tocar no meu coração, eu vou fazer. Mas foi um reboliço. Por quê? Olha só o que eles falaram. Não porque isso foram mas os homens e as mulheres, algumas delas também. Não porque nós estamos dormindo separados uma semana. E quantas semanas nós vamos ficar separados? E eles achavam que ceia é isso. Então, na semana da ceia, não pode tocar um no outro, não pode dormir nem sequer no quarto com a esposa, porque é a semana da ceia, eu tenho que me santificar. E se Jesus vir antes do dia da ceia? E se Jesus voltar antes, que não seja o dia da ceia ou a semana da ceia? Então, pode fazer qualquer coisa? Essa ideia, esse pensamento, as pessoas têm e alimentam isso. Então Deus, antes de tomar uma decisão, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: Deus não faz nada sem que antes Ele avise, Ele revele aos seus santos e aos profetas. Então nada acontece por acaso. Se um crente for pego de surpresa, é porque ele está desconectado. É porque ele está fora. A irmã que falou ontem, a missionária Arlenilce, ela disse que precisávamos ter um toque de fé, despertar a fé. Desperta, Paulo escrevendo a Timóteo, disse: desperta o dom que há em ti. Desperta algo que há dentro de ti que não foi dado por Deus, não foi pelo homem, foi por Deus. Os homens cumpriram o seu dever, a sua obrigação de colocar as mãos sobre você para receber a unção, mas foi Deus que te deu. E Deus tem dado a cada um de nós algo. Os irmãos lembram da parábola dos talentos, das minas? Mateus fala de uma coisa, Mateus fala dos talentos, Lucas fala das minas. É assim que somos. Deus, quando Jesus nos chamou, Ele deu a cada um de nós algo. E Ele vai cobrar de cada um. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Colocando em um local para embelezar ou para decorar uma peça qualquer? Não. Nós somos os últimos mensageiros desse século que estamos atravessando. Eu falava para a Valéria, eu disse: Valéria, a volta de Jesus está tão perto, tão próximo, que as pessoas não possam imaginar. Mas uma coisa eu lhes asseguro: Jesus está voltando. Eu não sei se terei mais essa oportunidade de voltar aqui, ou qualquer um de nós. Quem sabe, antes de voltarmos ao Brasil, nós já estaremos com o Senhor. Eu espero Jesus a qualquer momento. Então, para isso e por isso é preciso estarmos alerta e sempre com o coração puro, com o coração aberto para o Senhor. Então, Oséias, ele fala aqui a chance que Deus estava dando, a oportunidade que Deus estava propiciando para Israel. E nós somos Israel de Deus. Primeiro, o livro foi escrito com um propósito. Primeiro, revelar que Deus conserva seu amor ao seu povo. Segundo o concerto feito por ele, a Bíblia diz: ainda que eu não seja fiel, ele permanecerá fiel. Ele é fiel. O Salmo diz: ele não dorme e não o guarda de Israel. Ele é fiel ao que tem prometido. Segundo, haveria grande consequência se o povo não lhes obedecesse, rejeitar-lhe o amor redentor de Deus. Isso é forte.
o povo poderia sofrer as consequências. E nós sofremos. Quando recebemos de Deus, e não, o Adão falava, quando eu perguntei a ele, eu perguntei perguntar para que ele informasse mais o grupo, ele fugiu daqui, fugiu dali. Por que os judeus se movimentam todo? Porque eles se amarram. Se você fosse a Tel Aviv, ao museu lá da diáspora, quando você vê toda a cultura de Israel e toda a formação de Israel, está ali. E é importante você conhecer, você saber o que e o porquê quando Deus escreve. Pelo amor de Deus, rejeitar o amor de Deus. Veja, Deus usa a figura de uma mulher. Isso é forte. Ele determina que o seu profeta, o seu mensageiro, se apegue ou se case com uma mulher. Alguns teólogos dizem que isso é fictício, que isso é uma figura que não é real. Mas eu creio, porque a Bíblia, eu já fiz várias pesquisas, isso é real. Veja até que ponto Deus propicia o seu amor. Até que ponto ele demonstra o seu amor. Ao ponto de fazer com que um homem, um servo dele, entre numa situação como foi Oséias, casar-se com uma mulher e permitir que ela se prostitua, porque Deus queria falar da prostituição espiritual que Israel estava fazendo, adorando a ídolos. Ele não foi criado assim. Não foi essa a orientação, a determinação e a formação que Israel teve. Mas eles passavam por isso. Eles estavam adorando a ídolos. E Deus disse, e quantas vezes aquela mulher foi ao prostíbulo e voltou, e o Oséias perdoava, e Deus queria dizer, é assim que eu faço com vocês. Ela é uma prostituição física, porém vocês fazem prostituição espiritual. É assim. E às vezes nós cometemos erros, equívocos, quando servimos a Deus, quando Ele é um Senhor. Ele conhece, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Para onde, disse o salmista, para onde fugiremos? Nós. Se nós subirmos, Ele lá está. Se descermos em qualquer parte, Ele nos enxerga. Como fugiremos? Melhor é dizer, como no capítulo 6 desse livro diz, conheçamos a conhecer o Senhor. Cada vez que eu conheço a Deus, que eu chego mais perto, que eu me aproximo dEle, mas eu quero conhecer mais. O salmista diz, provai de vede que o Senhor é bom. Essa falta de apetite de buscar o Senhor, esse desuso de orarmos, de clamarmos a Deus, nos distancia, nos remete a uma situação triste e sofredora, como foi o povo de Israel. Mas aqui está Oséias, o seu nome é Graça Divina. Veja como é que Deus, o Anderson estava falando ali, não sei qual foi o pastor que perguntasse a ele, não me recordo bem agora a pergunta que foi feita. Se José de Arimateia e Nicodemos não requeresse o corpo, o que poderia se passar? E a resposta dele foi, isso tudo estava programado por Deus, Deus já havia trabalhado nos romanos, já havia trabalhado em José de Arimateias, já havia trabalhado na vida de Nicodemos, já havia pronto. Nada acontece por acaso. É a permissão divina. Eu e você estamos aqui não é por acaso, não é por coincidência. Eu fiz, mas eu ralei, eu gostei, eu consegui isso, me deram isso. Não, nada aconteceu se Deus não tivesse permitido. Então, aproveite o momento, a ocasião que você está no lugar que muitos gostariam de estar lá na nossa igreja, no nosso país, de estar aqui e ver com seus próprios olhos
o local afortunado, está na placa bem forte. Ele não, ele já. Isso é real, amado. Isso é verdadeiro. Aleluia, o nome do Senhor. Deus é quem toma a iniciativa aqui na salvação do homem. Veja esse capítulo. A condição de Israel era de profunda depravação, que só poderia ser curada mediante a graça de Deus. Então tem coisas que acontecem, não adianta você ir a um psicólogo. Hoje as maiores doenças que ocorrem, pasme, dentro da nossa igreja, são problemas psicossomáticos, são problemas emocionais, e não é nem a física, são essas doenças que afligem mais as pessoas. Quantas e quantas pessoas sofrem? Quando você começa a falar com elas, você percebe que ele precisa, ou ela, do toque do amor de Deus. A sua fé precisa estar acrescentada para que possa vencer. Tem coisas que não adianta. Médico, qual que seja a área, advogado, não. Psicólogo, não. A maior doença que nós temos não é a física, é a emocional. Israel passava por isso porque ele entrou para a idolatria, buscando algo que o confortasse, ou que propiciasse algo. É assim que as pessoas fazem, cedendo a carne para agir de forma diferente. E veja aqui, por todo o livro, a nação de Israel é convidada a arrepender-se, o que dá a entender que isso está dentro do alcance da vontade humana. O que diz o texto lá em Apocalipse? Estou à porta. Se abrir, eu e ele. Mas depende de quem? De Deus? Depende de mim. Depende de você. E eu creio que Deus tem tocado. Eu creio que Ele tem te dado chances, oportunidades para você conhecer o verdadeiro e se arrepender para uma nova vida, para algo melhor, para ter uma vida de paz, de alegria. Quantos crentes que temos hoje vivem mais chupando limão do que dando glória a Deus? Você olha, mas paz, ele nem diz paz. Paz do Senhor, irmão. Nós temos que ter convicção daquilo que somos. E é isso que precisamos ter ao alcance. A restauração final prometida é o resultado final da graça de Deus. O que é uma verdade no tocante à criação inteira e não somente à nação de Israel. Aqui o profeta lembra a história inicial de Israel em contraste com o lamentável presente de Israel no início de sua história. Ele era filho e aqui era o Pai Celestial. Israel era filho e Deus era Pai. Mas essa reciprocidade não está tendo. Ele se distanciou e não quer mais ter Deus como pai. Os irmãos lembram que até pedir um rei, que achavam que Deus não era mais suficiente. Queremos ter um rei. E foi dado a ele o que eles pediram. Temos diante de nós mais uma demonstração do coração generoso e perdoador de Deus. Que possamos aprender e perceber este amor e responder a ele. Vejamos algumas características desse amor de Deus, como ele é amoroso. Em primeiro lugar, de longe o Senhor nos vê. Em Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja, a expressão de longe pode ter não só o sentido de distância, mas também de tempo. Desde a fundação do mundo que o Senhor nos ama. Eu não sei essa distância, se é tempo ou se está distante.
do Senhor. Há quanto tempo nós podemos estar distantes, longe do Senhor? Tem um hino que diz: longe do Senhor andava nos caminhos de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Você sabe explicar esse amor? Paulo faz a sua matemática, ele diz que a altura, a largura, a profundidade, não há como expressar esse grande e verdadeiro amor que ele tem por mim e por você. De longe pode não ter, não só o sentido de distância, mas também de tempo. Quanto tempo você não chora mais? E quanto tempo não fala mais em mistério com Deus? Quanto tempo não sente de falar de Jesus, de fazer parte do coral, de um conjunto, de um trabalho de oração, enfim. Isso é a distância. Não há distância que os olhos do Senhor não alcance. O pecado nos coloca muito longe, nos afasta, nos torna alienado, mas o Senhor nos vê, ainda que esteja muito longe. Eu espero, nós estamos longe da nossa pátria. Eu não sei precisamente quantos mil quilômetros nós estamos distante do nosso Brasil. Mas o Senhor, nunca nós podemos distanciar assim do Senhor. Nós temos que estar perto dele, estar junto a ele, para ouvir a sua voz. Qual filho que não quer estar perto do pai? O pai, eu já usei aqui, o Jorge já não é mais nem o filho, é o neto. Ele reclama toda hora que está com saudade dos filhos. Pensei que fosse da esposa, mas está com ele. Mas ele diz que está com saudade dos filhos, do neto. E muitos que estão aqui, pais, filhos, estão com saudade dos filhos, estão distantes. Mas isso era um período curto. Agora imagine isso por todo o tempo. Isso não é bom. Eu quero já ir concluindo aqui. Lucas fala do pai que viu o filho pródigo. Lucas fala do pai que viu o pródigo ainda longe. Em Lucas 15, 20 diz: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. A dor, o sofrimento daquele filho não foi por um tempo tão longo, o suficiente para que ele entendesse, e ele se arrependeu a tempo. Graças a Deus que ele se arrependeu a tempo, no tempo hábil. Quando ele viu que as portas se fecharam por lá, e o seu envolvimento com outras pessoas, e não tinha privilégio nenhum, era visto, era olhado e taxado como pessoas sem valor nenhum. Por isso que a Bíblia diz, quando o crente ele não serve, ou quando ele se distancia do Pai, é como o sal que não serve mais e que ele não serve, não dá mais sabor. É assim que somos nós. Esse filho, um dia ele disse, não suporto mais, eu não aguento mais, eu quero voltar para minha casa, para o meu lar, e estar nos braços do meu pai. E ele disse, ainda que ele não me aceite, dado o que eu fiz como pai ou como filho, mas pelo menos estar junto dele, junto a ele, junto ao povo, isso já é para mim um presente. Ele se arrependeu. Eu pequei contra Deus e contra meu pai. Houve arrependimento.
Ele estava longe, mas voltou. E de longe ele pôde ver, contemplar o seu pai de braços abertos. E saiu correndo e se abraçou e o beijou. Que coisa gloriosa quando a gente sente a graça de Deus sendo manifestada em nossas vidas. Quantas pessoas que choram, quantas pessoas que se derramam quando sente o toque do amor de Deus, do amor divino, desse amor que não tem largura, não tem profundidade, não tem... Enfim, é um amor que não dá para ser mensurado, é um grande amor. Eu e você fomos amarrados por Ele, fomos laçados por Ele, fomos atraídos por Ele. Por isso eu e você estamos aqui louvando a Ele, tendo esse privilégio ímpar que muitos não tiveram, e celebrarmos uma ceia onde? Ao lado do túmulo de Jesus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu estou sentindo o toque do amor de Jesus, o toque do amor de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Lucas escrevendo no capítulo 22, o versículo 54, diz que o apóstolo Pedro estava seguindo Jesus de longe. Mesmo assim, Jesus tem um olhar compassivo ao ser negado por Pedro. Jesus não o condenou a priori. Pedro se comprometeu e disse a Jesus que morreria com ele. O que acontecesse com ele, também aconteceria com ele. E Jesus disse ainda, hoje mesmo, antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. Pedro saiu dizendo, mas nunca. E ele entrou em um ambiente. Quando Jesus ia, não sei se foram à casa de Caifás, não acompanhei ontem o grupo, não foram. Mas quando ali tem um local onde Jesus é preso, está a prisão, e é um local onde Pedro estava com as pessoas ali se divertindo, comemorando a morte ou a prisão de Jesus Cristo. E uma pessoa olha para Pedro, encara Pedro e diz, você é o cara, você é um deles. Ele disse, nunca conheci esse homem, Jesus. Quem é esse homem? Quem é ele? Não sei. Ele vai lá na frente meio que preocupado, outra pessoa olha assim, olha, você não tem como negar, você é ele, faz parte da equipe dele. Ele disse nunca, e a Bíblia diz que ele começou a espraguejar. Quando ele chega lá na frente, disse, não adianta, você tem um sotaque, você tem um sinal, você tem uma marca, você nunca vai fugir. Quando isso acontece, Pedro olha, e há quem diga que o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus lá dentro. E o galo cantou. E ele lembrou-se das ditas palavras que Jesus Cristo disse para Pedro. E eu creio que hoje aqui você está revendo algo que Deus tem falado na tua vida, para a tua vida. Eu não sei em que ponto da história, em que ponto da tua vida Deus tem falado com você e tem falado. Mas hoje é um momento ímpar. Não acompanhe Jesus à distância, chegue mais perto. No Antigo Testamento diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Me busque de todo o coração, de todo o entendimento. E eu quero aqui finalizar só no segundo ponto para dizer, como o amor eterno o Senhor nos amou. A palavra nos diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em amor. Sendo este amor eterno, ele nunca pode apagar. Não termina e nunca terá fim. O amor jamais acabará. Paulo traz isso para a sua carta no 1 de Coríntios 13:8, diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porém o amor permanecerá para sempre. Essas coisas, os dons espirituais são legais, são bons, profecias, etc., tudo isso, mas isso tudo cessa.
mas o amor de Deus permanece para sempre. É aí que eu me seguro, é aí que eu me apego. Porque o amor de Deus é para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. O seu amor está intrínseco. Ele é amor. Sinta o toque deste amor na sua vida, amados. Deixa de sofrer. Assim como Deus é eterno, o seu amor também é eterno. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, com amor o Senhor nos atraiu. O texto que nós lemos. Há pessoas com certo poder de atração, mas nunca pode ser comparada à maneira como o Senhor nos atraiu. Tem pessoas que têm essa forma, chamamos de carisma, é carismático. Ele consegue atrair atenção, ele consegue atrair as pessoas a si. São ídolos, são pessoas da classe sociais, tanto políticas como atléticas, enfim. As pessoas, eles se sentem atraídos por ele, mas nunca é comparado com Deus. Ele nos atrai de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa. Toda alma sente a necessidade de comunhão com Deus. Mesmo assim, o Senhor é a criatura na forma de que Ele nos atraiu a Ele. São milhões neste século XXI, têm sido atraídos pelo Senhor. Raça, tribos, nações, língua, culturas, idosos, jovens, crianças, ricos, pobres, cultos, ignorantes, têm sido atraídos pelo Senhor. Lucas diz em capítulo 12, versículo 31, o próprio Jesus: eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Que nesta tarde linda, maravilhosa, aqui em Jerusalém, nós podemos sentir esse amor de Cristo, esse amor de Deus derramado em nossas vidas, por nossas vidas. Diz que o amor de Cristo foi colocado no meu e no teu coração pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia. E eu creio que todos que estão aqui sentem esse amor, sentem o toque desse Espírito porque fomos alcançados por Ele e dele somos. Eu gostaria de ler o texto da Bíblia agora para celebrarmos a ceia. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a mulher está aqui também, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui está, amados, a recomendação que Paulo diz. Eu já estive em alguns lugares que os irmãos poderiam até estranhar. Tinha um homem na porta e a mulher na outra porta, verificando se haviam peças de roupa que não, para ele, na ideia, que não podiam entrar, não podiam cear. Como que isso tem algo a ver com a ceia do Senhor? Paulo diz aqui diferente. São as nossas atitudes, são as nossas ações. Examine-se, não cabe a mim, nem tampouco um irmão ou a irmã, um diácono ou uma diaconisa chegar para você não pode tomar, não. A Bíblia não me dá esse direito.
E o que passa daqui é de procedência? A Bíblia diz, examine-se, pois, e a mulher também. Se pode ou não, se deve ou não, aí é com você. Eu não posso julgar. Eu não tenho esse direito e não me foi dado esse poder de julgamento, de fazer esse julgamento. Isso fica a critério de cada um de vocês. Vamos orar. Eu quero pedir aqui, vou botar um diácono e uma diaconisa. Tem um irmão e uma irmã. Pedi como é que é? O Gisso aqui que venha. E eu vou pedir a Marina, um diácono e uma diaconisa. Pronto. Que vão distribuir o pão. Depois, eu queria que os obreiros, mas para todos são obreiros, pois. Eu queria pedir aqui, cadê o Adão, professor, por favor. Adão vai estar orando pelo pão. E o irmão e a irmã vai estar... Ah, só tem um pedaço, só tem um, né? Louvamos a Ti, Senhor, por esse momento tão especial nas nossas vidas, em que estamos aqui, Senhor. Meu Deus, meu Pai, para relembrar aquilo, Senhor amado, o sacrifício que tem feito por nós. Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, o primeiro elemento, o pão, Senhor. Meu, que simboliza o Teu corpo, Pai. Meu Deus, que isso possa fazer-nos refletir sobre tudo aquilo que fizeste por nós, para que nos desse o direito, Senhor, de estarmos alegres, de estarmos servindo a Ti, Senhor, de estarmos gratos a Ti pelo sacrifício e pela importância que tem pelas nossas vidas. Pai amado, muito obrigado, e que nós possamos estar refletindo sobre esse ato nesse momento, em nome de Jesus. Nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça quem nos dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ver. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os irmãos podem pegar o pão e comer. Pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida, o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Você já pegou? Vem cear. Cristo vai chover e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Você já pegou? Quem a fome suportou
e a sede já passou. Lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Globana redecoman tuidefai. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pedir aqui para o pastor Ivan orar pelo vinho. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor tem nos dado de poder participar do teu corpo e do teu sangue aqui neste local, Senhor. Te louvamos, te exaltamos pela comunhão contigo. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor santifique este vinho, símbolo do teu sangue, vertido na cruz do Calvário por nós, Senhor. Que possamos ter vida em ti a cada dia, a cada instante, a cada momento. E comunhão contigo até a tua vinda, Senhor, para subirmos contigo ou até que o Senhor venha nos chamar. É o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Pode ficar com casa. Alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Com alegria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, glórias a ti. se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo a morte lembrou-se de um anel que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me.
voam mais, se isso não for amor, o céu não é real. Sinta o toque do amor divino. Nós fomos atraídos, amarrados, seguros por Ele. Quem está em Cristo, disse Paulo, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir aqui ao Juliano para encerrarmos com oração e pedimos a Deus. Não sei quando, se é que um dia aqui eu volto, mas uma coisa eu tenho certeza, um dia eu voltarei, se não fisicamente, mas em um corpo glorioso com Jesus Cristo. É isso aí, esses foram alguns momentos de nossa viagem. Passamos pelo Egito, pela Jordânia, Israel e Roma, na Itália. Espero que tenham gostado de nosso trabalho e até a próxima. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. Paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus.